pouco no tempo. Imagina a América logo depois da Segunda Guerra Mundial. A indústria estava bombando, sabe? Um otimismo geral no ar, lojas abarrotadas de produtos novos. Só que, no meio de toda essa aparente prosperidade, tinha um mistério, um problema bem esquisito acontecendo. Então, vamos entender isso direito. O problema era o seguinte: as lojas estavam cheias de gente, mas as vendas não aconteciam. O pessoal entrava, dava aquela olhada, pegava nos produtos e, no fim, saía de mãos abanando. Imagina o desespero dos lojistas. Era o grande enigma da época. Poxa, com tanto dinheiro circulando, por que raios ninguém estava comprando nada? E olha só que curioso, essa imagem aqui resume perfeitamente o paradoxo daquele período. É uma propaganda que mostra uma economia a todo vapor, cidades como St. Louis, por exemplo, cheias de orgulho das suas mais de 300 indústrias, ou seja, tinha prosperidade, tinha produto sendo feito, mas lá na ponta, na hora H, no balcão da loja, o cliente simplesmente travava. Tinha alguma coisa errada no último elo dessa corrente, sabe? E foi bem aí que apareceu um cara que dizia ter a solução para esse mistério todo. O nome dele é Elmer Wheeler. E não, ele não era nenhum economista famoso, nenhum gigante da indústria. A especialidade dele era outra, uma coisa bem mais fundamental: as palavras. O jeito que Wheeler trabalhava era, nossa, completamente revolucionário para a época. Ele não ficava no achismo, sabe? Ele testava, ele media, ele criou o que chamava de laboratório de palavras. E lá, ele chegou a uma conclusão bombástica. O problema não era o produto, não era o preço. O problema eram as palavras que os vendedores usavam. Ele basicamente transformou a venda numa ciência. E, gente, a escala da pesquisa dele era uma coisa de outro mundo. Pensa só, ele analisou mais de 105 mil frases de vendas. E testou tudo isso em quase 19 milhões de pessoas. Isso não era uma pesquisa qualquer. Era basicamente Big Data antes mesmo da gente sonhar com esse termo. O objetivo dele era encontrar frases de venda testadas, ou seja, aquelas que funcionavam sempre. Ok, então, o que foi que ele descobriu com tudo isso? Bom, ele basicamente decifrou o código daquele cliente que só olha. E para essa filosofia, ele deu um nome bem sonoro: Sizzlemanship. Sizzlemanship é uma palavra ótima, né? Sizzle, em inglês, é aquele barulhinho, o chiado da carne na chapa quente. E a ideia central é genial de tão simples. Não se vende o bife, se vende o chiado. É isso, vende-se a expectativa, o som, o cheiro, a emoção por trás do produto. É tudo sobre vender o benefício emocional, e não só a lista de fatos lógicos. E aqui a gente vê isso na prática. Olha só, o bife é o fato, a característica, fio que não enrola. Ok, é lógico, mas meio sem sal, né? Agora o chiado é o benefício emocional, chega de se irritar com fios embolados. Viu a diferença? A venda não é sobre o fio, é sobre dar um fim àquela frustração diária. É uma virada de chave pequena, mas, nossa, muito poderosa. O Wheeler, então, resumiu toda essa filosofia em 5 pontos principais, quase como um manual secreto de como convencer as pessoas. Primeiro, venda o chiado, não o bife. Segundo, seja direto como um telegrama. Terceiro, demonstre com entusiasmo, diga com flores. Quarto, nunca pergunte se a pessoa quer, pergunte qual ela prefere. E quinto, cuidado com o tom de voz, o latido. Juntando tudo isso, a gente tem uma estratégia completinha. Tá, legal, a teoria é ótima. Mas e na prática, como isso funciona? Bom, agora a gente vai ver essas ideias em ação. E para isso, vamos dar uma olhada num documento histórico bem bacana, um artigo que o próprio Wheeler escreveu lá em 1948. Para se ter uma ideia de como o Wheeler era influente, até o setor bancário, que é super conservador, publicou o trabalho dele. E esse artigo, chamado Como Lidar com Reclamações, é genial, porque ele usa os mesmos princípios, só que não para vender um produto, mas sim para vender uma solução para um cliente que está, digamos, bem irritado. E as imagens do artigo por si só já contam a história toda. De um lado, o ponto de partida, um cliente bravo soltando fumaça pelas orelhas, literalmente. Do outro, o resultado depois de aplicar o método do Wheeler. O mesmo cliente, só que agora calmo, satisfeito, quase um amigo. É essa transformação que é o grande objetivo. Então, qual é o pulo do gato? O ponto principal é este. Para conseguir essa virada de jogo, a primeira coisa a fazer é desarmar a pessoa. E como se faz isso? Segundo Wheeler, admitindo o erro de cara, sem desculpas, sem tentar se defender. A técnica é concordar com o cliente.
Isso tira toda a força da reclamação, sabe? É como tirar o vapor da panela de pressão. A pessoa fica muito mais aberta a ouvir uma solução. E depois de desarmar o cliente, vem a parte de conquistar. É aí que entra a ideia das 2 colheres de açúcar. É sobre fazer um pouquinho mais do que o esperado. Não é só resolver o problema, é fazer aquele algo a mais, por menor que seja, para transformar uma experiência que era ruim em uma coisa, nossa, memorável, positivamente. E essa frase aqui, nossa, isso é ouro puro. É uma frase de venda testada para lidar com reclamações. Vamos quebrar ela em partes? Primeiro, obrigado por me avisar sobre isso. Isso já começa desarmando com gratidão. Depois, parece que nós erramos. Ponto. Assume a responsabilidade. E para fechar, eu concordo plenamente. Isso valida o sentimento da pessoa, massageia o ego. Pronto. Numa única tacada, quem era um adversário vira um aliado. Agora, tudo isso pode parecer coisa de um mundo antigo, né? Vendedores de chapéu, telefonistas. Mas a verdade é que a psicologia por trás do chiado, do sizzle, nunca foi tão importante quanto hoje. Sabe por quê? Porque a natureza humana não muda. As lições do Wheeler são atemporais. Pense bem, vender o benefício emocional. Isso é a base de todo o marketing moderno. A ideia de que as 10 primeiras palavras são as mais importantes, super crucial na nossa era de atenção mínima. Oferecer uma escolha entre algo e algo é uma técnica de vendas clássica até hoje. E a parte de desarmar uma reclamação ouvindo primeiro, isso nada mais é do que inteligência emocional pura, que a gente usa em qualquer tipo de relação. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final. Da próxima vez que formos comprar qualquer coisa, pode ser um café, um celular novo ou até na hora de escolher um filme, vale a pena parar e pensar. O que de fato convenceu? Foram as especificações, os fatos, o bife? Ou foi a promessa de uma manhã mais gostosa, de se sentir mais conectado, de viver uma aventura? Ou seja, o chiado. A resposta muitas vezes pode ser bem surpreendente.